Amanhã tem uma audiência pública que promete movimentar a Assembleia com a discussão sobre a segurança nas travessias de trem. A reunião é organizada pela Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações. O objetivo é discutir o tema, pois, de acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, 73 cidades do Paraná têm travessias em linhas férreas. Em uma delas, em Jandaia do Sul, em março desse ano, uma colisão entre um ônibus da APAI e um trem matou 5 pessoas. O presidente da CCJ, deputado Tiago Amaral, afirma que não basta criar leis, mas entender o que de fato precisa ser feito para evitar outras tragédias. Porque a primeira coisa que nos vem à cabeça é o seguinte: bom, se aquele acidente que aconteceu, os que têm acontecido, eles teriam sido evitados se a sinalização estivesse ali com uma cancela, será que lá todas as exigências e as sinalizações estavam adequadas? Se não estavam por quê? De quem era o dever de fiscalizar e também de atender a sinalização? Ou se estavam adequadas, por que não foi o suficiente para que aquele acidente acontecesse? Então, não é apenas legislar, né? O que nós queremos e precisamos entender se a legislação atual está adequada, se não está adequada, o porquê não está adequada e quais os melhores caminhos. O presidente da CCJ também afirma que prefeitos das cidades com travessias e técnicos de diversas áreas foram convidados para discutir as melhores medidas para aumentar a segurança nas vias. A gente está buscando, na verdade, que venham para cá os principais especialistas. Então a gente tem a presença confirmada, já para ter uma ideia, do DENIT e da NTT, profissionais que estão vindo de Brasília especialmente para essa audiência. Então nós vamos ter prefeituras, nós vamos ter a Rumo, que é a maior concessionária hoje de serviços nessa área de ferrovia. Então, enfim, nós vamos ter uma complexidade de gente muito, muito importante. Então, o que nos dá a garantia e a certeza de que nós teremos uma reunião muito produtiva com informações importantes e estratégicas para que a gente possa tomar o melhor caminho possível diante desse cenário. Essa audiência ela é aberta ao público, viu? E começa às 9 da manhã de terça-feira, também conhecida como Amanhã. É uma audiência importante. Agora, mais do que legislar, até como disse o deputado, é importante achar a solução. O Brasil tem lei demais. Dá um exemplo. Curitiba, já falou aqui outras vezes, mas só para o ouvinte ter refrescado a memória, tem uma lei que manda enterrar cabos de postes em todo o centro da cidade. Tá, uma lei aprovada lá, ela teve um prazo de 5 anos para a Copel se adaptar. A Copel não se adaptou, disse que não vai fazer, que não tem como fazer, e tá por isso mesmo. A lei está aprovada. Teve a lei, foi aprovada pela Câmara, sancionada pelo prefeito da época, o Gustavo Fruit, e na época ninguém falou nada. Inclusive deram prazo de 5 anos para que isso fosse feito. A Copel fala agora que não tem condição financeira de fazer isso. E a própria lei, Pedroso, estabelece uma multa para a cidade, para a empresa no caso. A cidade cobra da empresa uma multa se ela não enterrasse os cabos. A lei está aprovada, está em vigor, não foi revogada e ninguém faz nada. O Brasil é isso, gente. A lei não pegou. Então a lei em si não adianta. É por isso que audiências como essa tem que transcender essa questão de colocar lá meia dúzia de artigo no papel, porque isso não adianta. Eu não entendo por que no Brasil a gente não usa cancela. Em todos os países desenvolvidos nós usamos cancelas, nós a humanidade, porque é uma ferramenta relativamente simples que impede acidente, é um negócio físico ali, baixando quando o trem passa. Vão arrebentar. É a vida de pessoas que está em risco. Refaz, conserta. Vamos fazer campanha de conscientização. Vamos tentar resolver o problema. Mas daí é assim. Não, mas se colocava a cancela, o vândalo arranca. E aí fica por isso mesmo. Todos os dias temos acidentes graves aí. Então é importante a gente avançar nesse sentido. Inclusive tem uma lei federal nesse sentido de obrigação de colocação de cancelas, foi apresentada pelo deputado federal aqui do Paraná, o Beto Preto, mas que não anda no Congresso também, porque aí é o lobby, Pedro. Aí, na verdade, sabe o que é? É a concessionária que não quer gastar. É isso, e a gente fica vendo todo dia acidentes, muitos graves aí, com perda de vidas.
ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais essas linhas férreas dentro do perímetro urbano. Primeiro, elas causam um grande risco de vida. A gente já viu os acidentes acontecendo e não foi esse de Jandaia, não foi o primeiro. E eu espero que seja o último, mas a tendência é que a gente, infelizmente, veja Paraná afora ou Brasil afora, novas pessoas vitimadas se esse problema não for solucionado. E daí você tem todas aquelas pessoas que passam pelo desconforto ambiental, desconforto sonoro, por isso. Então você tem que primeiro pensar como a gente quer resolver essa questão das linhas férreas. Tirar do perímetro urbano, a gente já tem condições disso. Em todo esse debate que muitas vezes fica se prolongando a respeito, né, do como nós vamos tratar a malha viária, se a nova Ferroeste vai ser implantada, qual é o traçado, como eles vão conduzir esse processo todo, tem que ter sim a perspectiva de afastar de todo e qualquer perímetro urbano esse tipo de coisa. Afinal, por enquanto, esses trens eles não transitam, não circulam com pessoas. Então você não tem essa necessidade de estar ali próximo de onde as pessoas residem. Então, esse é um olhar que tem que acontecer. E quero chamar a atenção, o Mark frisou aqui, a questão das leis que não pegam, ou simplesmente daqueles parlamentares que apresentam a lei, aprovam porque os temas são relevantes, mas ninguém se preocupa se ela é exequível. Peraí, deveriam ter consultado para não serem desmoralizados, Mark, porque o Legislativo, daí a Câmara de Curitiba, ou a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal, quando a lei não pega, eles saem desmoralizados. E quando eles se desmoralizam, eles levam junto, inclusive, todas aquelas pessoas que acreditaram e votaram neles. Mas vale chamar a atenção aqui para um outro fenômeno. Tem vários deputados, vereadores, que quando acontece uma tragédia, eles vão lá, fazem carta, mandam notas à imprensa, publicam nas redes sociais, batem no peito indignados. Daí você vai depois adiante procurar olhar o que ele fez, assim, de concreto, de atuação, de fiscalização, buscou DENIT, buscou os responsáveis, as empresas, não fez nada. O máximo que ele se ateve é fazer uma indicação ao governo. Então, quando a gente percebe esse tipo de audiência pública, por mais que pareça algo burocrático, chato, nossa, tá trazendo alguém de Brasília, esse é o caminho adequado. Sabe, ficar brilhando, querendo simplesmente aparecer na internet, muita indignação de rede social e pouco trabalho, fica também a lição. É importante que os parlamentares entendam que um processo legislativo bem feito, ele envolve trabalho e paciência, não é só mitada na internet. Então, quem tem interesse nesse tipo de audiência pública deve participar, porque, de fato, afeta a vida de todos nós e a gente precisa de solução. É isso que a gente fala, Marca. Aqueles debates bobos, né, e eu falei na pauta anterior, eles têm que ser superados. Tem que debater os problemas reais das pessoas aqui do Paraná e a questão das linhas férreas é um deles. E tem os lacradores de carteirinha, tem os mitadores de carteirinha. Sempre que tem uma tragédia, a gente já espera nas redações o release. Release é um aviso de alguma pauta para a imprensa. O release, pelo menos de um deputado específico, e toda tragédia ele dá uma lacradona. Não, agora o deputado fulano de tal propôs isso, agora pediu explicações, vai fazer não sei o quê. Mas é o que o Deus falou, né? É a pirotecnia para aparecer na manchete, depois o que fez de fato? Nada, ou muito pouco, quase nada.